Hoje eu vou falar sobre uma farsa, uma mentira que você pode estar vivendo e que está influenciando na sua vida inteira, mas pode ser hoje o fim dessa mentira, porque foi uma coisa que eu vivi por muito tempo e todas as minhas escolhas durante esse período foram influenciadas por essa mentira de achar que eu estava tomando conta da minha própria vida, que eu estava escolhendo as coisas baseadas no que eu queria pra mim e tudo mais. Então hoje eu vou te explicar a mentira por trás das suas escolhas. Claro, se você se encaixa no que eu vou dizer aqui hoje. Se você for uma pessoa altruísta, que escolhe as coisas por conta própria, que não tem problema em tomar decisões baseado no que você acredita, não baseado no que os outros pensam, os outros que estão ao seu redor ou no seu ambiente, esse vídeo não é pra você então. Mas eu tenho certeza que muito poucas pessoas pensam dessa forma. Então hoje eu vou te explicar como que o seu ambiente e as pessoas ao seu redor inconscientemente influenciam nas suas escolhas e nos seus resultados também. Se você não me conhece, meu nome é Paulo e aqui nesse canal eu trago diariamente vídeos com base no meu conhecimento, na minha vida, para ajudar as outras pessoas que me assistem. Então, se você quer melhorar como pessoa, ser um homem melhor, ser um filho melhor, um marido melhor, um amigo, um namorado, noivo, se você quer ser uma pessoa melhor, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal para receber todos os dias vídeos que vão te ajudar a chegar nesse resultado. Mas voltando para o conteúdo do vídeo hoje, basicamente, nós como pessoas, como seres humanos, desde o momento que a gente nasce, a gente entra num ecossistema, num sistema, num ambiente, num padrão que somos influenciados até o momento que a gente obtém racionalidade, obtém forma de pensar, a nossa própria forma de pensar. A gente é influenciado pela forma de pensar dos nossos pais, né, dos nossos irmãos, se tiver, ali do ambiente da família, né, da casa em que você mora e que você nasceu. E isso é assunto para outro vídeo, para ser mais estudado, mas existe um tempo, desde o momento que você nasce, e eu não me lembro ao certo, mas eu acho que é até os 12 anos, em que você é influenciado totalmente pelos seus pais nas suas decisões. Então a gente sabe muito bem disso, que de menor não pode, né, quem é menor de idade não pode tomar decisões, por exemplo, jurídicas, não pode ter conta no banco. Então é uma pessoa que é cuidada pelos detentores ali dela, né, o filho, o pai, o avô, a avó, quem tem os direitos sobre aquela criança. E isso não se dá só pela lei, isso também mentalmente, espiritualmente. Quem toma as decisões não é a pessoa até os 12 anos. Isso eu vou estudar mais e vou trazer aqui pro canal sobre isso, que é a questão das heranças. É um assunto bem interessante para as pessoas entenderem, porque tem muita gente que não sabe sobre isso. Mas a gente nasce num ambiente onde a gente é moldado, é formado a partir das experiências que a gente tem dentro desse ambiente. Então a gente se cria, a gente vira um adulto com as experiências que a gente teve durante toda a nossa infância, toda a nossa adolescência e toda a nossa juventude. Então a gente toma decisões com base em influência no que a gente aprendeu. Isso não é errado, porque foi o ambiente que a gente cresceu e a gente precisou crescer naquele ambiente para nos tornarmos quem nós somos. Só que existe um problema aí, porque se a pessoa vive com base nesse aprendizado, nesse ambiente toda a vida, ela continua tomando decisões influenciada pelo que ela aprendeu com os pais. E agora que entra o problema. Vocês conseguiram entender? Então, recapitulando, uma criança ela cresce dentro do ambiente de criação dela, com pai, com mãe, ou com avó, tio, seja quem for que criou, mas a criança cresce sendo influenciada pelo ambiente que ela está. Até os 12 anos, se eu não me engano, é até os 12. Então até os 12, ela é tipo um HD limpo, no momento que ela nasce, e até os 12 entra informação nesse HD, né? E com essas informações que entraram nesse HD, que é a criança, ela toma as decisões da vida dela a partir dos 12, com base no que ela aprendeu.
Então, questão de relacionamento, questão de trabalho, questão de emoção, sentimento, tudo isso vai estar voltado pro aprendizado, pra criação dela. E por que que o tema do vídeo é a mentira por trás das suas escolhas? Porque a criança que foi criada assim, todos nós que fomos criados assim, as escolhas que a gente toma é baseado em tudo isso que eu acabei de dizer. Não é uma escolha altruísta, não é uma escolha baseada no que a gente quer. Inconscientemente, a gente escolhe baseado no que a gente obteve dos nossos criadores. Entenderam? Então, eu tomava minhas decisões, antes de aprender sobre isso, baseado no que eu aprendi com o meu pai, por exemplo. Baseado no que eu aprendi com a minha mãe, por exemplo. Então, eu sempre tomava minhas decisões com qual tipo de pensamento? Se eu fizer isso, será que meu pai e minha mãe vão gostar? Se eu fizer isso, será que é o que o meu pai e minha mãe fariam? Isso, em tese, é bom. Porque inconscientemente também a gente acha que a gente está fazendo isso, a gente está honrando os pais, a gente está dando valor à criação. Porém, isso é ruim, porque você não está escolhendo como você quer fazer. Você está escolhendo para agradar os terceiros, que são os seus criadores, que são as pessoas que criaram você. Então, fazendo isso, você escolhe as coisas não com base no que você quer, infelizmente, inconscientemente, porque ninguém quer fazer isso. A gente acha que a gente está escolhendo como a gente quer, mas e ao mesmo tempo agradando quem criou a gente. Mas não é como a gente quer. A gente está escolhendo pensando em quem criou a gente, pensando se o que a gente escolheu vai afetar quem criou a gente. Então essa é a farsa por trás de todas as nossas escolhas antes de aprender sobre isso. Se você não sabia disso, que o seu ambiente influencia você, influencia não na sua vida, não só na sua vida, mas também nas suas escolhas, então todas as escolhas que você fez até hoje, sejam elas que obtiveram resultado bom ou resultado ruim, foram influenciadas. E eu não estou aqui atacando nada. É uma questão de criação e é uma questão normal. É uma questão, não tem como você fugir disso, porque uma criança ela não consegue escolher nada. Ela precisa que as pessoas, os pais dela escolham por ela, né? Isso é fato. Então, beleza, foi entendido o problema. Então, recapitulando mais uma vez, as suas decisões são influenciadas pelo seu ambiente, por quem te criou, e todas as decisões que você toma depois da fase de adolescência, da fase de juventude, quando você alcança a fase adulta, que aí você pode, a partir dos 18, né, que aí você pode escolher por conta própria, você pode escolher o emprego que você quer trabalhar, você escolhe como você vai gastar o seu dinheiro, né, tudo isso você pode escolher. Mas infelizmente, como eu disse, se você não resolver esse problema do passado, que foi a sua criação, tudo que você escolher a partir dos 18 vai ser influenciado ainda pelos seus pais e pelo ambiente que você cresceu. Um exemplo prático disso: uma pessoa que foi criada num ambiente pobre, não foi criada num ambiente onde ela não tinha escolha para nada, onde ela tinha que se contentar com o básico, ou até mesmo não tinha o básico. Uma pessoa que passou fome, por exemplo, passou necessidade, tinha que receber ajuda dos outros. A criança cresceu nesse ambiente, passou a adolescência nesse ambiente, a juventude, e alcançou a vida adulta, fez uma faculdade e conseguiu um emprego, por exemplo, se tornou um advogado. Abriu o escritório dela, começou a ganhar dinheiro, melhorou o padrão de vida dela, e agora ela tem condição de fazer tudo que ela não tinha condição de fazer na infância. Mas, se ela não resolver os problemas do passado, e quando eu digo problemas do passado, se ela não sair do ambiente que ela estava, porque uma coisa é a gente sair fisicamente do ambiente, uma coisa, no caso desse exemplo, é a pessoa sair fisicamente do ambiente de pobreza. Porém, inconscientemente, no inconsciente dessa pessoa, está salvo ainda, se não foi resolvido, se não foi desligado, aquele ambiente. Então, o ambiente, ele vai junto com a pessoa. A pessoa saiu de casa, saiu daquele ambiente de pobreza, mas o ambiente foi junto com ela. E quando ela alcança essa liberdade que ela não tinha, as escolhas dela, seja para gastar o dinheiro, seja para viver a vida, vão continuar sendo influenciadas pelo ambiente que ela vivia. Conseguiram entender? Então, essa pessoa, por exemplo, vai ter condição de ter coisas melhores, ter roupas melhores,
vai ter condição de comprar marcas melhores do que ela tinha, vai ter condição de comprar mais comida, mas inconscientemente ela vai dizer assim, pô, eu passei uma época da minha vida onde eu não tinha condição de comprar tudo isso. Ou ela vai pensar que ela não é merecedora e vai comprar e não vai comprar tudo que ela pode comprar, porque ela pensa assim, eu não tinha naquela época condição, agora eu não mereço ter condição, eu não mereço comprar. Aí entra nesse nível aí, não merecimento. Porque se naquela época eu não tinha condição, eu vou guardar esse dinheiro, eu não vou gastar ele, porque eu preciso dar valor no dinheiro, porque eu não tinha. Não é uma questão de dar valor no dinheiro porque não tinha, é porque inconscientemente ela tá bloqueada nessa área. Ela precisa resolver esse problema do passado para que ela possa viver a vida dela com base no que ela quer. Se uma coisa é ela pensar assim, vou guardar o dinheiro porque é um planejamento de agora, para que eu possa gastar esse dinheiro em uma coisa mais para frente, comprar um carro à vista, comprar uma casa, dar entrada em alguma coisa, comprar móveis. Beleza, isso é um exemplo de tomada de decisão baseada no pensamento dela. Agora, vou guardar o dinheiro porque eu não tinha condição de comprar o que eu preciso comprar, ou o que eu quero comprar, e eu vou dar valor ao meu dinheiro porque antes eu não tinha. Isso é uma tomada de decisão influenciada pelo passado. E esse foi um exemplo prático. Então a pessoa saiu do ambiente, mas o ambiente continuou influenciando ela. Mas beleza. Conseguimos entender qual que é o problema. E como todo vídeo eu explico o problema e trago o problema para a luz, trago o problema no vídeo e também trago ou a solução ou como pode ser tratado. Como tratar isso então? Se você até aqui entendeu que você tem esse problema, que você está sendo influenciado pelo seu ambiente, seja do passado, seja do presente, ou pelas pessoas ao seu redor, seu círculo social, como que você vai tratar isso? Você precisa exercitar, tomar decisões por conta própria. E aqui não é tomar decisões grandes, não. Mudar de casa, começar uma faculdade. Não, eu não estou falando de decisões grandes. Eu estou falando das pequenas. Porque é uma coisa que você precisa tratar aos poucos. E aqui, novamente, eu trago a questão e a técnica, a tática, sei lá, que foi eu que inventei isso, da escada do tempo. Eu já falei sobre a escada do tempo em algum vídeo passado, que basicamente basicamente a tese por trás da escada do tempo que eu criei, que eu acho que eu trouxe isso pro primeiro vídeo, o segundo vídeo, não lembro. Eu nunca vi ninguém falando disso. Possa ser que alguém fale sobre isso, mas não tratando como escada do tempo, chamando disso. Então eu vou patentear, se não tiver ninguém que já fala sobre isso dessa forma. Mas basicamente a escada do tempo e a tese por trás dela é o seguinte: não dá pra você quebrar um padrão, não dá pra você quebrar, por exemplo, uma criação de hoje pra amanhã. Do nada assim você virar a chave e mudar. É impossível, porque o seu cérebro está condicionado desde a sua criação nesse ambiente e nesse círculo que você viveu. Então seu cérebro está condicionado nisso, não é de um dia para o outro que você vai mudar ele. E o seu cérebro, ele tem um sistema anti-mudança, a gente pode dizer dessa forma. Ele tem um sistema lá dentro dele que impede a pessoa de ela mudar bruscamente assim. Precisa ser uma mudança gradual, tanto que vocês já sabem muito bem disso, mas para quem não sabe também, mas todo mundo fala sobre isso. A mudança de um hábito, ela se obtém o pessoal fala 21 dias, mas não é 21 dias não, é mais de 90. 21 dias são um tempo padrão e normal para você começar a se sentir bem mudando aquele hábito. Então 21 dias é o tempo inicial para você começar a querer mudar esse hábito. Eu vi lá, e eu acho que, se eu não me engano, se eu não estou enganado, é 90 dias que você tem que ficar sem fazer aquilo para que aquele hábito seja retirado e entre um novo, porque não pode ficar sem nada, tem que entrar um hábito novo no lugar, porque senão esse hábito volta. Então no caso de vício, por exemplo. Mas, voltando aqui, até me perdi no raciocínio. Voltei. Não dá para quebrar um padrão de um dia para o outro ou de uma semana para outra, exige tempo. E por isso que eu criei a escada do tempo, que é você dar um passinho de cada vez por dia, e tem que ser por dia, porque isso você vai condicionando seu cérebro aos poucos. Então você dá um pequeno passo de cada vez por dia. No vídeo que eu trouxe a primeira vez sobre isso, eu estava falando sobre exercício físico, por exemplo, caminhada. Então eu dei um exemplo da caminhada. E para contar a caminhada, não por passos, mas por tempo.
Então você começa a caminhada no primeiro dia com 5 minutos. Muitas pessoas iam pular pro segundo dia para 10, mas eu não falei para pular para 10 minutos. Eu falei para pular para 6 minutos, aumentar 1 minuto só. Porque você vai falar, de 5 para 6 minutos é só 1 minutinho, é só continuar. E é isso que eu quero e é isso que a gente quer que o cérebro pense. A gente quer que o cérebro pense, pô, é só mais 1 minutinho, tá tranquilo. Agora, se fosse 10, você ia pensar, pô, 10 minutos é mais 5. Eu já andei 5, vou ter que andar mais 5. E esse é o bloqueio. Conseguiram entender? Então, é um passinho pequeno a cada dia. E é assim que a gente vai condicionando o cérebro à mudança. E chega um momento que o cérebro já condicionou a essa mudança e isso se torna o padrão. Então, na questão do cérebro também, nunca a gente vai tirar um padrão, quebrar um padrão e vai deixar sem nada. Existe também a lei do vácuo, que eu posso até trazer para cá, mas basicamente nada, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, nada, seja na mente, nada fica sem nada no lugar. Se existe uma coisa ali e você tira aquilo, algo vai ocupar. E se você não ocupar com algo consciente, se você não ocupar com algo que você queira ocupar, alguma coisa inconsciente vai ocupar aquilo ali. Então pode ser que você quebre um padrão. E se você não colocar outro padrão no lugar, e aqui a gente está falando de tirar um padrão ruim e colocar um padrão bom, se você não fizer isso, outro padrão vai entrar. Seja ruim ou bom, mas vai entrar alguma coisa ali. Nada fica sem nada no lugar. Se você tira algo, você tem que repor com outro algo. Essa é a lei do vácuo, se chama lei do vácuo, e nada fica sem nada no lugar. Se você tirou algo, algo vai ocupar aquilo ali, você querendo ou não. Beleza? Então a gente tem que quebrar esse padrão dessa criação, desse ambiente que você foi criado, e colocar um padrão novo, que é o padrão da sua própria consciência, do seu próprio ambiente, do seu próprio círculo, das suas próprias escolhas. Então é assim que esse é o tratamento para isso. E como eu disse, não é uma coisa que você muda de hoje para amanhã. É uma coisa que você tem que ir trabalhando aos poucos. Então a questão é tomar decisões pequenas na sua vida, mas que você queira fazer. Não tomar decisões mais influenciadas por outros. Não tomar decisões pensando, pô, se eu fizer isso, será que tal pessoa vai achar ruim? Pô, se eu fizer isso, o que outra pessoa vai pensar? Ou, pô, se eu fizer isso, será que eu vou influenciar o meu ambiente? Não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar o quê? Se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer comigo se eu tomar essa decisão? Comigo. É um pensamento egoístinho até. É até um pensamentinho egoísta, né? Mas não é egoísta. É a sua vida. Não é a sua vida mais a vida de outra pessoa. Você é um adulto e você tem que tomar decisões baseadas no que vai fazer bem pra você. Entendeu? Porque às vezes a gente, quando acontece isso de ser influenciado, a gente toma decisões que vai fazer mal pra gente, mas a gente toma a decisão mesmo assim, porque vai fazer bem pra outra pessoa. Vocês conseguem entender agora? É uma questão, isso é egoísmo. Isso sim é egoísmo. Porque você tá fazendo mal pra você mesmo, conscientemente, pra que outra pessoa se sinta bem, e às vezes você sente ainda que a outra pessoa que você fez isso, pelo que você fez bem, precisa te agradecer. Isso sim é egoísmo. Agora você tomar a decisão baseado se vai fazer bem pra você ou não, e se influenciar outra pessoa, infelizmente é o que você decidiu, e se vai fazer bem pra você e mal pra outra pessoa, infelizmente é o que você decidiu, é o melhor pra você. Isso é uma decisão consciente, uma decisão saudável, porque você vive pra você. Se você tem uma família, tem uma esposa, você vive pra sua esposa e pra você. Se você tem filhos, você vive pro seu filho, pra sua esposa, pros seus filhos e pra você. Vocês conseguiram entender? Por exemplo, se você tem algum parente que precisa de cuidado, tá internado ou precisa de cuidado médico, você vive para essa pessoa. Se você escolheu cuidar dessa pessoa, você vive para essa pessoa e para você. Entenderam? As nossas decisões têm que ser baseadas no que vai ser melhor pra gente, não melhor pro ambiente, pras pessoas, pros terceiros. Claro que a gente não tem que ser egoísta 100%, só fazer as coisas pra nós, mas primeiro pra gente. Entendeu? A Bíblia fala pra gente amar o próximo como a nós mesmos. Não amar o próximo e depois amar nós. A gente tem que se amar primeiro pra saber como amar o próximo. Conseguiram entender? Então basicamente, gente, esse era o tema do vídeo. Como as suas escolhas estão sendo uma mentira, né? Como é a farsa por trás das suas escolhas. Basicamente, infelizmente, muitas pessoas vivem nisso. E eu já vi pessoas que vivem nisso. E não é uma coisa anormal, não. É uma coisa super normal que acontece, infelizmente. Eu espero que eu tenha te ajudado. Espero que eu tenha trazido conhecimento para você, consciência sobre esse problema. Espero que eu tenha dado uma solução. E espero que você aplique o que eu disse aqui.
Espero que esse padrão seja quebrado, porque você merece tomar decisões conscientes, decisões que vão influenciar positivamente na sua vida e, consequentemente, você estando bem, outras pessoas do seu círculo social vão estar bem também. Beleza? Então eu espero ter te ajudado. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Se você ficou, deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal para receber mais vídeos como esse. O meu abraço fica aqui para você e até um próximo vídeo.